Se você está pensando em começar a investir, aqui vão algumas dicas muito boas sobre coisas que você tem que pensar, considerar, refletir antes de investir. Se você está inseguro sobre quais devem ser os seus primeiros passos, se você deve ou não começar a investir, preste atenção nesse vídeo que ele pode te ajudar. Eu vou te dar 8 passos para você começar a investir. O primeiro passo deve ser tomar a decisão de investir. Eu sei que parece meio banal, tomar a decisão, já estou querendo investir, então eu já tomei a decisão. Mas não é tão simples assim. Tem muita gente que acorda um dia e fala assim, vou começar a investir. Aí vai lá, compra uma ação, então bota um dinheiro no fundo, mas depois deixa para lá, esquece, não torna aquilo um hábito, uma sequência. Os investimentos, eles precisam de atenção, eles precisam de um acompanhamento. É claro que esse acompanhamento não requer muito do seu tempo, muito do seu dia, mas requer alguma atenção, algum tempo investido neles. Também tem muita gente que começa e pensa assim, semana que vem eu começo a investir, então mês que vem eu começo meus investimentos. Mas isso não é uma postura muito boa, porque você começa a procrastinar e isso acaba te empacando, te paralisando. Então, o seu primeiro passo tem que ser tomar aquela decisão. Vou investir e ponto final. Vou separar todo dia dinheiro para os meus investimentos até isso virar uma rotina, um hábito. E repara que se você for casado, isso é uma decisão que tem que ser tomada pelos dois. Os dois, o casal, o marido e a mulher que cuidam do dinheiro, que cuidam das finanças da família, tem que decidir juntos que eles vão dedicar um determinado dinheiro para investir. Se o seu cônjuge, o seu marido, sua esposa ainda não tomaram essa decisão, não querem investir, não estão tão certos, seu primeiro passo é convencer ele. O segundo passo deve ser saldar todas as dívidas. O seu melhor investimento vai ser pagar as suas dívidas, lógico, se você tiver. Então, todo mês você tem que dedicar uma parte do seu dinheiro para pagamento das suas dívidas até você zerar todas essas dívidas. Não existe nenhum investimento que vai te gerar tanto dinheiro quanto as dívidas drenam o seu dinheiro. Então, o melhor investimento sempre vai ser saldar as dívidas. Esse tem que ser o seu passo inicial. E também exige disciplina, exige sacrifício. Você deixar de gastar um dinheiro que você recebeu para você usar ele no pagamento dessas dívidas. E se você começa a fazer isso, até você saldar todas as suas dívidas, quitar todas as suas dívidas, você tem que mês a mês dedicar, separar um dinheiro para esse pagamento. Esse pode, inclusive, ser o seu aporte inicial quando você, acabadas as dívidas, começar a investir. Já que você não estava contando com aquele dinheiro para pagamentos, para uso no dia a dia, você já estava reservando ele para pagar as dívidas. Quando as dívidas acabarem, você pode usar esse mesmo dinheiro, essa mesma quantia para fazer os seus aportes mensais nos seus investimentos. O terceiro passo é separar um dinheiro todo mês para você investir. Se você não tinha aquele hábito de guardar dinheiro, de separar um pouco para pagar dívidas, às vezes você não tinha dívidas, você tem o seu orçamento, você vai olhar para ele, vai ver quanto você ganha, quanto você gasta, e essa conta tem que ter um saldo, tem que sobrar alguma coisa, algum dinheiro que você economiza mês a mês. É esse dinheiro que você vai pegar para começar a investir. É lógico que se não sobra nada para você no final do mês, então você tem que fazer alguns ajustes. Você tem que reduzir o seu padrão de vida para sobrar algum dinheiro, então você começar a investir esse dinheiro que sobra. Você reduzindo o seu padrão de vida, tendo menos gastos, ou até ganhando mais dinheiro, você vai ver que você vai ter uma vida financeira muito mais saudável, muito mais organizada, muito melhor. Vai ser muito melhor para você, para sua vida, para tudo. E se você está começando a trabalhar agora, então leva isso em consideração. Pensa nisso quando você for fazer os seus gastos. Não gasta todo o dinheiro que você ganha. Ganhou dinheiro, separa sempre um pouco, o máximo que você conseguir para investir. Ainda que você não comece a investir agora, separa, deixa aquele dinheiro economizado na poupança, que um dia você vai pegar esse dinheiro e você vai investir, você vai fazer alguma coisa boa. O quarto passo é você montar a sua carteira de investimentos. Esse é um dos passos mais complicados e que demandam mais tempo, um dos passos mais demorados para você começar a investir. Nessa fase, os vídeos que tem aqui no canal vão te dar uma ajuda muito valiosa para você montar a sua carteira. Eu falo muito sobre buy and hold, sobre a melhor forma de você escolher as melhores ações, os melhores FIIs. Então eu recomendo que você assista os vídeos daqui para você ter uma base boa para montar a sua carteira. Nesse quesito, é muito importante, antes de você começar a investir, você ter na sua carteira as macro alocações, ou seja, uma visão genérica de onde o seu dinheiro vai estar investido, 50% em renda variável, 50% em renda fixa, ou 60% em renda variável, 20% em renda fixa, 20% em caixa, enfim, vai do perfil de cada um. E o segundo passo para montar a carteira é você definir as microalocações, ou
seja, dentro daquela parte de renda variável, qual é a porcentagem que vai para as ações, qual a porcentagem que vai para os FIIs, qual a porcentagem que vai para um fundo de investimento, seja qual for, dentro da parte de renda fixa, quanto você vai alocar no Tesouro Direto, quanto você vai alocar num CDB ou numa LCI, numa LCA, no caixa, você vai deixar o seu caixa onde? Na poupança, no fundo DI, enfim, essa é a parte de você fazer as microalocações, ou seja, as alocações pequenas, menores, e definir a porcentagem de cada ativo na sua carteira. Nessa fase você também vai definir quanto dinheiro você vai deixar alocado na sua reserva de emergência, ou seja, aquele dinheiro que se der algum problema, se você perder o emprego ou tiver alguma emergência que necessite de muito dinheiro naquela hora, você vai ter esse dinheiro à sua mão disponível para você lançar a mão dele e usar. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre reserva de emergência, vou deixar o card aqui para vocês assistirem. E essa fase de montar a carteira, além de ser a fase mais demorada, aquela que exige um estudo maior, mais aprofundado, uma tomada de decisões, ela também é uma fase que nunca acaba. Sua carteira vai estar em constante evolução. Cada dia vai surgir uma empresa nova que vai ser um bom investimento para você, ou então alguma das empresas que você escolheu investir pode não estar indo tão bem assim, pode ter perdido alguns fundamentos, você precisa tirá-la da sua carteira. Ou talvez até uma empresa feche o capital e você vai receber o dinheiro de volta que você tinha investido nela, e você vai ter que decidir onde realocar esse investimento. Enfim, sempre necessita de um rebalanceamento, de uma nova visão na sua carteira. A sua carteira vai estar em constante evolução o tempo todo. Montada a sua carteira, chegamos ao quinto passo, que é escolher a corretora que você vai usar para fazer os seus investimentos. Hoje em dia, é muito fácil escolher uma corretora, né? Tem dezenas de corretoras, a maioria delas você abre a conta facilmente pela internet, sem sair de casa, enviando só alguns documentos. A maioria delas também não cobra taxa de corretagem, não cobra taxa de custódia. Então, hoje em dia é muito fácil. Antigamente não era assim. Hoje em dia se tornou muito fácil você escolher uma corretora. E acaba que a maioria delas é tudo igual, dá na mesma qual corretora você vai escolher. Muita gente vai atrás dos benefícios que a corretora oferece. Por exemplo, se cobra taxa de corretagem, se tu cobra taxa de custódia, qual é a taxa menor, se não cobra nada, se oferece cartão de crédito, se não oferece, a transferência gratuita. Enfim, cada uma tem um benefíciozinho a mais, outra a menos, mas o importante é você escolher uma que você se sinta bem, se sinta confortável, te dê segurança no dia a dia. Também é importante lembrar que para muitos investimentos, as corretoras são meros intermediários do seu dinheiro, ou seja, o seu dinheiro não fica alocado especificamente na corretora. Então não adianta você escolher uma corretora muito grande, muito sólida, se você vai investir numa debênture de uma empresa ruim ou comprar ações de uma empresa ruim. Também não faz diferença você escolher uma corretora que seja menor, que não tenha tanta solidez assim no mercado, se você escolher empresas boas e sólidas para você fazer os seus investimentos. E vários investimentos de renda fixa também dependem do emissor, ou seja, a solidez do emissor daquele investimento vai ser muito mais importante do que a solidez da própria corretora. Por exemplo, se você coloca um dinheiro no Tesouro Direto, não importa se a corretora vai quebrar alguma coisa, o seu investimento vai ser de uma emissão da União Federal, ou seja, ele vai estar muito mais seguro do que em qualquer corretora, não importa a corretora que você usa. O próprio Tesouro Direto tem um sistema bom de registro em que o CPF do investidor fica anotado lá no sistema do Tesouro Direto. Então, se você faz pela corretora A, B ou C, não interessa. Ainda que a corretora que você fez o investimento quebre, você vai poder pegar esse investimento e transferir para uma outra corretora e continuar com o mesmo investimento, com as mesmas cotas daquele emissor. Em relação às ações, acontece a mesma coisa. A B3 tem um sistema central de registro de todos os investidores. Então, se você tem várias ações numa determinada corretora e essa corretora quebra, você não vai perder as suas ações. Suas ações vão continuar sendo de sua titularidade. Você só vai ter que escolher uma outra corretora para ser a custodiante, a nova custodiante das suas ações, já que aquela antiga quebrou. Mas o registro das ações que você comprou, que você tem na sua carteira, fica tudo na B3. O sexto passo é você escolher um sistema de acompanhamento dos seus investimentos. Esse talvez seja o passo mais importante. É muito importante você ter um registro de todos os seus investimentos. Até porque ano a ano você vai ter que oferecer várias informações para a Receita Federal na declaração de imposto de renda. Mas isso é relativamente fácil. Você pode controlar os seus próprios investimentos com uma simples planilha no Excel. Você precisa de algumas informações básicas, como a data da compra, o preço que você comprou determinado ativo, a data da venda, o preço que você vendeu e a quantidade daqueles ativos.
Tendo essas informações, você já tem informação suficiente para fazer sua declaração de imposto de renda e até para acompanhar a evolução dos seus investimentos ao longo do tempo. Então é muito importante você sempre entrar no site da corretora que você fez as suas operações e salvar as notas de corretagem. Com essas notas de corretagem você consegue montar a sua planilha, ter todas as informações que você necessita e até se valer de algum site ou de algum programa que faça esses cálculos e essas anotações para você. Uma dica muito boa nessa fase é você utilizar a planilha que o Fábio, do canal do Holder, oferece para todas as pessoas. É uma planilha que ele criou, é gratuita, eu uso, é muito simples. Se você entrar lá no YouTube dele, canal do Holder, digitar planilha, já deve aparecer o vídeo que tem um link para essa planilha. É muito boa, tem amigos que usam também. Então, assim, vale a pena você fazer as anotações e o controle dos seus investimentos por essa planilha. Bom, depois que tudo isso estiver definido, a gente chega ao 7º passo, que é começar a aportar. Finalmente você já tem tudo necessário para começar a fazer os seus aportes nos investimentos que você escolheu lá no 4º passo, na criação da sua carteira de investimentos. Esses aportes, eles devem ser feitos com constância, criando um hábito, criando a disciplina de fazer pouco a pouco os seus aportes mensais naqueles ativos que você escolheu para investir. O ideal é você fazer aportes periódicos sempre nos mesmos ativos. O nome disso é DCA, Dollar Cost Averaging. Ou seja, comprar mês a mês ou de tempos em tempos os mesmos ativos para você fazer ao longo do tempo um preço médio daquele ativo, e se for um ativo bom, no longo prazo ele vai crescer. Isso vai garantir que você vai fugir de uma oscilação muito grande e você também vai garantir que o seu preço médio final vai ser reduzido em relação ao preço de mercado. Por fim, o 8º e último passo é o rebalanceamento da sua carteira. Conforme você vai aportando e as coisas vão mudando, o preço das ações vai subindo, vai caindo, aquela definição original que você fez das porcentagens de cada ativo na sua carteira, ela vai mudar. A sua carteira, na prática, vai ser diferente da sua carteira na teoria que você tinha pensado inicialmente. Então, sempre que você verificar alguma desproporcionalidade na sua carteira, é a hora de você fazer esse rebalanceamento. Nesse rebalanceamento, você vai procurar sempre levar a sua carteira de volta àquelas porcentagens originais que você montou na sua carteira. Então, se tiver um ativo que subiu muito o preço nos últimos anos, nos últimos meses, e está representando uma porcentagem muito maior na sua carteira do que você gostaria, está na hora de você reduzir esse ativo em relação à porcentagem da sua carteira. Mas a melhor forma de fazer isso não é você vender esse ativo lá no alto, é você comprar os outros ativos para que os outros ativos acabem subindo e representando uma maior porcentagem na sua carteira, fazendo com que necessariamente aquele outro ativo vai diminuir. Ou seja, você fazer esse rebalanceamento com aportes novos é muito melhor do que fazer com a venda de ativos que já estão na sua carteira. Isso porque se você começa a vender ativos que estão muito altos na sua carteira, você vai ter que pagar imposto de renda, né? Porque você vai fazer uma venda com lucro, se for uma venda acima de R$20 mil, você vai ter que pagar o imposto de renda sobre o lucro que você tiver naquela operação. E além das taxas da corretora, corretagem, emolumentos para B3, enfim, uma série de coisas. Só que pode ser que daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, aquele mesmo ativo que você vendeu, ele tenha diminuído. Então você vai ter que ir lá e recomprar aquele ativo. Para que você vai fazer essa compra se você já tinha aquele ativo? Ou seja, na verdade, seria melhor que você não tivesse vendido ele inicialmente, tivesse esperado o preço dele se reequilibrar, aquela correção acontecesse, e depois, com isso, você deveria comprar as outras ações, ou seja, os outros ativos da sua carteira para reequilibrar. Isso te evitaria de ficar girando patrimônio e pagando imposto para o governo e corretagem para a sua corretora. Se algum ativo tiver uma desproporção muito grande na sua carteira, talvez seja a hora de você reconsiderar, reavaliar aquele ativo na sua carteira. Pode ser uma empresa que esteja indo muito mal, talvez tenha perdido os fundamentos. Então não é vergonha nem problema nenhum você abrir mão de um ativo que você tinha colocado lá na sua carteira em troca de um outro ativo, ou até em troca de você redistribuir entre os demais ativos da sua carteira o dinheiro que você tinha alocado num ativo que já não está tão bom, já não está cumprindo aquele propósito inicialmente previsto na sua carteira. O rebalanceamento serve para você deixar sempre a sua carteira equilibrada. Bom, por hoje é isso. Esses são os 8 passos principais para você começar a investir. Espero ter te ajudado
Se esse vídeo te ajudou e se você gosta de conteúdo desse tipo, então considere se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos desses. Tchau!